dentro do R2. Quem é esse conjunto de solução lá dentro do R2? É o conjunto de todos os pontos que estão aonde? Na circunferência de raio 5. Então, isso aqui é o conjunto solução da equação. É a representação gráfica. Não diga que é o gráfico da equação. Quem tem gráfico é função, tá? A equação tem lugar geométrico. E esse lugar geométrico é também chamado de curva determinada pela equação. Então, é esse conjunto aqui, ó. Então, esse é o conjunto S. É o conjunto solução dessa equação. Ou lugar geométrico dessa equação. Ou ainda, curva determinada por esta equação. Essa equação aqui, ó. Dá para traçar essa curva? A curva gerada por essa equação, ou desenhar o lugar, ou esboçar o lugar geométrico por essa equação? Essa é fácil. Porque x2 menos y2 é igual a zero, isso aqui é uma equação, tá? Me dê uma solução dessa equação. Qualquer par ordenado xy onde x é igual a y. Mas também onde x é igual a menos y. De fato, o conjunto de solução é dado por aí, porque x2 menos y2 é igual a zero, se somente sim. X menos y vezes x mais y é igual a zero. Fatoração, tá? Que é verdade, se somente sim. X menos y igual a zero. Produto dos dois números reais é zero, se somente se um deles é zero. Se somente se x igual a y, ou seja, y igual a x, ou y igual a menos x. Mas cada equação dessa daqui, o seu gráfico não. Na realidade é gráfico, isso aqui da função, tá? A y como função de x e y como função de x. Ou seja, cada curvinha dessa é uma reta, tá? É uma reta essa daqui essa curva aqui é a reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes, ou dizendo, o lugar geométrico desta equação é a reta bissetriz do primeiro e segundo quadrante, e o lugar geométrico dessa é a bissetriz do segundo e quarto quadrantes. Então, essas duas retas formam o quê? O lugar geométrico desta equação. Essas duas retas representam, tá? Representam, lá dentro do R2, o conjunto solução da equação. Repare que há uma identificação entre cada par ordenado de números reais e um ponto do plano, quando eu constituo esse plano no sistema de coordenadas cartesianas. Quando eu muno esse plano com o sistema de coordenadas cartesianas, qualquer plano, tá? Então vamos lá. Tem umas, olha, nem sempre é simples você esboçar o lugar geométrico de uma curva.
Tá, eu vou dar uns exemplos aqui que você consegue pôr. Então esse S, esse conjunto S, ele é o conjunto solução da equação, mas se você pensa com ele lá dentro do R2, né, dentro do plano cartesiano, plano mesmo, uma coisa gráfica, uma coisa geométrica, você diz que ele é o lugar geométrico da equação. Ou que ele é a curva determinada pela equação. Deixa eu colocar alguns exemplos de, isso aqui você consegue com aqui, colocar bem aqui. X2y igual ao seno de x mais y. Isso aqui é uma equação em duas variáveis e você consegue, por exemplo, com matemática, você entrar na página do Wolfram Alpha, que é o site da empresa que implementa o matemática, e pedir para esboçar essa curva, você pode fazer até aí no seu celular agora, se você quiser, essa curva, ou seja, a curva determinada por essa equação, o lugar geométrico correspondente a esta equação, tá? O lugar geométrico desta equação, correspondente à curva determinada por essa equação, o lugar geométrico desta equação, o conjunto solução dessa equação, um esboço dele lá dentro do R2, é assim. Se alguém tem um Wolfram Alpha no seu celular, passa pela origem. Claro, a origem satisfaz, né? Essa equação. 0 ao quadrado vezes 0. 0. 0 mais 0. Seno de 0. Então, 0, o par 0, 0, pertence ao S, onde S é o conjunto solução desta equação. Só um exemplo aí. Você pode, a curva que você quiser, você abre, quem tem um aplicativo, o Wolfram Alpha no celular, dá uma busca na internet. É um aplicativo. Você fez aí? Você colocou aí? Hã? Outro aplicativo, né? Não foi nesse, né? Foi em qual? No Demos? Ah, no chat deu isso? Deu. Aí tem a medida aqui, é mais ou menos 3, né? Mais ou menos. É um ponto aqui, é um correspondente a. Não é exatamente o menos 3, tá? Onde você consegue. Tem outras. Tem outras. Agora, observem, ó. Gente, os aplicativos, eles, como o ChatGPT, ou o Wolfram Alpha, o do Google, todos desenham essas curvas, o Desmos, que é muito bom também para esboçar curva, eles fazem isso. Agora, internamente, o que é que eles usam para esboçar isso? Cálculo, ferramenta de cálculo. Tá certo? Para garantir isso aqui, eles usam ferramenta de cálculo. Usam até questão de máximo e mínimo, essas coisas. Usam cálculo. Quem implementa isso aqui tem que saber cálculo. Porque senão vai fazer um negócio muito mal feito, talvez não consiga uma representação fiel, tá? Porque só a questão de mandar o computador marcar pontos,
Não, não é assim não. Você tem que, você tem que ter um resolvedor de equação. Aí para isso, você tem que ter ferramenta de cálculo. Porque você tem que descobrir os pontos que satisfazem. Tanto se você vai fazer analiticamente, quando eu falo é na unha, na mão, como se você vai fazer numericamente, que é uma implementação. Então tem que descobrir quem são os pontos. E como é que se descobre isso? Com cálculo. Tá? Então quem implementa isso aqui tem que saber o quê? Cálculo, senão não faz. Tem que saber equações diferenciais, tem que saber, no caso aqui, equações diferenciais parciais, que são outros 500. Mas é só um exemplo. Isso mostra que nem sempre é simples. Tem uns exemplos mais simples como esse. Isso aqui você consegue. Esboçar a curva determinada por uma equação. Esboçar o conjunto solução da equação. Esboçar o lugar geométrico da equação em duas variáveis. Toda equação tem uma curva associada em dois. Pode ser toda curva em dois, não é equação associada. Bem, o que é que você... Aí a sua volta ela tem que ser melhor formulada, tá? Porque uma curva em R2 já pressupõe uma equação. A pergunta que você pode colocar é a seguinte: qualquer subconjunto de R2 está associado, é uma curva? Ou seja, é o lugar geométrico de uma equação em duas variáveis? Obviamente que não. Tá? Qualquer subconjunto de R2 dá uma equação em duas variáveis? Uma equação algébrica, pensando numa equação algébrica, um negócio que você diferencia, entendeu? Não, até esse não precisa ser formulado, porque você precisa ter um conceito. Se o seu conceito é, uma curva, toda curva é dada por uma equação f de xy satisfazendo certas condições. Você pensar, curva é um conjunto dado por curva é o conjunto solução de uma equação f de xy, f satisfazendo certas condições. Aí a pergunta é, qualquer subconjunto de R2 corresponde a uma curva? A pergunta tem que ser bem formulada. Tá? Primeiro você tem que definir uma curva. Está aqui, uma curva. Primeiro é diferente, ó, aqui. Eu comecei assim, uma equação, eu tenho uma equação em duas variáveis. Essa equação te dá o quê? Uma curva. Porque quem é a curva? É o conjunto solução da equação. Aí você pode passar por dentro. Então vamos definir o que é uma curva. Uma curva é qualquer subconjunto de R2 dado por uma equação. E essa equação, aí você diz, não, mas só as equações que satisfazem certas condições, entendeu? Porque, então, curva não tem jeito, curva está ligada a uma equação. Aí a pergunta é, qualquer subconjunto de R2 é uma curva? Tendo a sua formulação de curva dada? Não é verdade, tá? Se você coloca diferenciabilidade aqui, isso não é verdade. Entendido? Tá? Aqui eu fiz, a sequência é essa, tem a equação em duas variáveis, o conjunto solução dessa equação, que é também chamado de quê? De curva determinada por esta equação, ou o lugar geométrico desta equação. Aí o lugar geométrico, a expressão, você está pensando lá no plano, tá? Que é o conjunto dos pontos do plano cartesiano que satisfaz a equação. Ficou claro? Sim. Bem, agora vamos ao conceito de uma função dada implicitamente por uma equação. Olhe para cá, ó. Olhe para cá. Essa curva aqui, ela globalmente, ela toda, é o gráfico de uma função de uma variável, gráfico. Olha a pergunta. Curva
todo gráfico é uma curva. Porque todo gráfico, veja bem, todo gráfico é a solução desta equação, y igual a f de x. Não é? O gráfico é o conjunto o gráfico de uma função de uma variável real e valor real. É o conjunto dos pontos do plano que satisfaz essa igualdade. Então isso aqui é uma curva. Porque isso aqui eu posso escrever da forma y menos f de x igual a 0. E aqui eu tenho a função de duas variáveis que dá o gráfico de uma função como uma curva. Então, todo gráfico de função é necessariamente uma curva. Mas uma curva não necessariamente é o gráfico de uma função. Esta curva aqui é o gráfico de uma função de uma variável real e valor real, de variável real e de valor real. As funções do cálculo 1, com as quais nós trabalhamos, nós derivamos e vamos integrar. Eu te pergunto, isso aqui é o gráfico de uma função? Não, porque para ser gráfico de uma função, o mesmo ponto no domínio não pode ter mais de uma imagem. Cada ponto está associado a uma única imagem. Então, isso aqui não é o gráfico de uma função, porque se eu levantar uma vertical aqui, toco o gráfico em quê? Em 3 pontos. Então, não é função. Porque cada x possui um único f de x. Isso aqui não é o gráfico, essa curva não é o gráfico de uma função f de uma variável real e valor real. Tá? Mas localmente ela é, ó. Porque se eu pegar esse pedacinho dela aqui, ó, se eu pegar esse pedaço dela daqui para cá, esse pedaço aqui é gráfico de uma função de uma variável. Então, eu entendo que é necessária a distinção entre gráfico e curva. Gráfico é de função. O gráfico de uma função f é o conjunto de todos os pontos. Quem é o gráfico desta função? O gráfico de f é o conjunto de todos os pontos da forma x, f de x, onde x pertence ao domínio da f. Todo gráfico de função é uma curva, mas nem toda curva é gráfico de função. Mas se você olhar para cá, isso não é o gráfico de uma função globalmente, mas esse pedacinho daqui para cá é gráfico de uma função, não é? Esse pedacinho que eu pegar daqui para cá, ó, se eu pegar esse pedacinho aqui, isso aqui é gráfico de uma função, não é? É gráfico de uma função? Por que não? Não é gráfico de uma função vendo o y como função de x, mas é gráfico de função vendo o x como função de y. Entendeu? Até isso você tem que considerar. Esse pedacinho aqui é gráfico de uma função. Esse pedaço é gráfico de uma função vendo o y como o quê? Como função de x. E esse pedacinho aqui é gráfico de uma função, mas agora vendo o x como o quê? Como função g de y. Entendido? Entendido? Então, se vocês entenderem isso aí, vamos a uma definição mais geral. Isso aqui, definição mais geral. Vamos andando. Nós dizemos que uma função f, função do cálculo, tá?
é definida ou está definida, é